Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maurício, que é criador do programa Alavancar. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqueles que não são inscritos, por favor, se inscreva aí abaixo, já ative a sineta para que você possa receber nossas notificações e os conteúdos que a gente posta aqui semanalmente ou quinzenalmente. A gente está trabalhando uma série chamada Gestão Empresarial pelo Mundo, onde trazemos uma experiência técnica da mercadologia, estratégia ou da gestão empresarial em algum dos países que eu pude ter a oportunidade de visitar, de viver experiências, e assim a gente une um pouco de conhecimento cultural e técnico. E ao longo desses últimos anos tive a oportunidade de percorrer algo em torno de 55, 56 países do mundo e há quase 20 anos me dedico ao mundo da consultoria. Então a gente junta essas duas temáticas para poder compartilhar com você um insight, uma ideia, um indicativo técnico de como a gente pode melhorar os nossos negócios e os negócios daquelas pessoas ou daquelas empresas que nós assessoramos como consultores empresariais. Então seja muito bem-vindo. Hoje, nesse vídeo, a gente vai trabalhar um país incrível, maravilhoso. É um país pequeno em tamanho, mas enorme e gigante em capacidades técnicas e mercadológicas. Estamos falando da Jamaica. Se alguém não conhece a Jamaica, é uma ilha caribenha, se não me engano, a terceira maior ilha do Caribe. E tem um clima fantástico, um lugar sensacional, de gente muito bacana, um pessoal muito receptivo. E eu tive a oportunidade de visitar a Jamaica, se eu não me engano, no ano de 2018. Estava fazendo uma viagem por vários países do Caribe e tive a chance de conhecer esse verdadeiro paraíso. E falando da Jamaica, qual é o tema técnico que a gente vai trazer para poder compartilhar com vocês neste vídeo de hoje? Eu vou chamar esse tema de mercadologia sustentada. Tem alguns temas que eu apresento aqui para vocês que talvez vocês não vão encontrar em nenhum livro, não vão encontrar em sites, em referenciais diversos. Por quê? Porque são temas e técnicas que eu acabei vivenciando na prática e aplicando no meu dia a dia. Então eu compartilho aqui com vocês até com alguns nomes e nomenclaturas que a gente mesmo vai criando e eu vou padronizando isso dentro dos materiais do programa Alavancar. Para quem não conhece, eu sou criador do programa Alavancar, que é um programa que reúne diversos métodos e técnicas de consultoria e gestão empresarial de alta performance, onde eu tive a oportunidade de filtrar ao longo de quase 20 anos, na verdade já chegaram aí a 20 anos de trabalho, filtrar esses métodos e técnicas que são aplicáveis, que são reais, que de fato se afastam um pouco dessa coisa mais teórica da consultoria, e não, a gente arregaça as mangas, eu arregacei as mangas com equipes e parceiros de trabalho ao longo dos últimos anos, e desenvolvemos métodos que hoje são compartilhados no formato de formações de alta performance no Brasil e em quase 50 países. Então a gente tem a chance hoje de dividir todas essas técnicas pelo mundo inteiro. O programa Alavancar é um sucesso, a gente já tem mais de 5.000 profissionais participantes dentro ali, mergulhados e vivenciando essas técnicas e hoje trabalhando como consultores, utilizando o programa Alavancar como base. E como eu falava, a gente traz um tema chamado mercadologia sustentada. Maurício, o que isso quer dizer e por que você está relacionando tudo isso com a Jamaica? Bom, primeiro falar, eu já comentei aqui, vocês estão vendo algumas fotos aí de algumas passagens minhas por lá. A Jamaica, de fato, é um país muito pequeno. Se comparado às dimensões continentais de um Brasil ou de uns Estados Unidos ou da China, é realmente um país muito pequeno. Ele é menor do que a maioria dos estados brasileiros, então são poucos estados no Brasil que têm uma dimensão tão pequena quanto a Jamaica. Mas, mesmo sendo pequeno no tamanho, ele é gigante na mercadologia e no impacto do marketing, né? Todos vocês aí do outro lado já devem ter ouvido algumas histórias sobre a Jamaica. E é aí que chega o nosso ponto X, né? Por quê? Porque a Jamaica ela aprendeu a utilizar algumas referências, algumas sustentações, por isso a gente chama de mercadologia sustentada, e ele pega todo o marketing de um país e sustenta em 3 pilares principais. E quando a gente fala de 3 pilares sustentadores de uma mercadologia, a gente vai entender o que essa técnica pode nos trazer de poder mercadológico e, claro, se efetivando em aumento de share, em aumento de faturamento nos nossos negócios. A Jamaica ela acabou se transformando com base nesses 3 grandes pilares, e por isso a gente chama de mercadologia sustentada, porque você tem ali algumas facetas, você tem algumas âncoras que sustentam tudo isso. Né? E a Jamaica, como eu falei, sabe usar isso perfeitamente. Então vamos falar delas para vocês entenderem como esse conceito é interessante. Eu vou falar primeiro de um cantor de reggae que acabou saindo da Jamaica e explodindo
o reggae jamaicano no mundo inteiro. Nem preciso terminar de falar para você saber que é o Bob Marley, esse cara que está aí do lado, que eu acho ele fantástico, sensacional, não está mais entre nós há bastante tempo, mas ele acabou desenvolvendo, criando uma cultura tão forte, tão enraizada no que é a Jamaica, que hoje esse é um dos pilares que sustentam todo o marketing daquele país. Pessoas do mundo inteiro buscam o país atrás dos produtos criados por um cara que lá no passado explodiu e fez um grande sucesso. Você entende? Pilar sustentador. Vamos falar do segundo. A gente tem um outro que alguns aí podem não conhecer, especialmente os mais jovens, né? Se você tem ainda uns 20 anos, 25 anos, talvez você não vá lembrar disso, mas você procura aí. E isso acabou trazendo também uma grande referência para aquele país. Foi um filme, se eu não me engano, da década de 80 para a década de 90, chamado Jamaica Abaixo de Zero. Por mais que possa parecer algo simples e até bobo de se falar, mas esse filme ele se transformou no segundo pilar porque ele projetou a Jamaica em Hollywood. E quando você projeta um país lá nas telas de Hollywood, você atinge o mundo inteiro. Então, o filme fala, né, sobre um conjunto de profissionais, de atletas, que foram muito bem treinados para participar de uma Olimpíada de Inverno. Olha só que loucura, né? Um país totalmente caribenho, sol e praia e tudo. E eles criaram um time, foram para lá, e o filme conta essa história, que eles foram ovacionados e foram, no final, aplaudidos de pé e tudo mais. Então, esse filme ele ganhou uma proporção internacional e se tornou o segundo pilar. E o terceiro pilar, também não precisa ir muito longe, é o grande produto que eles têm lá, que é uma figura do homem mais rápido do mundo, o Usain Bolt, que vocês estão vendo aí do lado. Então vocês percebam que um país que não é muito grande, então ele tem essa possibilidade de se apoiar em alguns elementos extremamente fortes, que traduzem cultura, que traduzem imagem, que traduzem um comportamento, e em cima, sustentados por esses produtos, eles acabam criando toda uma rede mercadológica, que envolve turismo, que envolve produtos, que envolve serviços, que envolve exportações, que envolve a atração de pessoas para entender e viver essa experiência. Eu, por exemplo, fui atraído à Jamaica justamente por isso, por alguns desses elementos, para entender o que acontecia lá, o movimento Rastafari, também o filme, o que se passava lá, naqueles locais que eles apresentavam no filme, um local muito verde, tudo, muita floresta, muita praia linda e maravilhosa, e de fato foi o que eu encontrei lá. E também o Usain Bolt, que é como se fosse o Ayrton Senna aqui no Brasil pra gente. É o atleta mais importante, talvez mais famoso. Para nós é o nosso Pelé, o nosso Senna, alguém assim. E olha só que interessante a estratégia, como eles conseguiram moldar tudo isso. Em cada parte da Jamaica que você vá, desde a capital Kingston até a lateral oeste do país, onde está Negril e Montego Bay, até Falmouth no norte, que foi por onde eu entrei no país ali. Então são locais, todos eles, por mais que você esteja despolarizando esses locais, a referência deles para tudo que você vê em qualquer tela, em qualquer imagem, em qualquer produto, em qualquer coisa, são esses três elementos: o filme, o reggae e a corrida. E aí eles acabaram tendo uma mercadologia que sustenta toda a base de um país em três elementos poderosíssimos que ajudam eles a vender, que ajudam eles a atrair gente e fazer várias outras coisas. E como a gente tira uma lição disso tudo? Levando isso, claro, para o nosso mundo empresarial, mercadológico, para o teu negócio, para o meu negócio e para os negócios dos clientes que a gente atende. Quais são as opções ou as alternativas de sustentação mercadológica que você pode utilizar nos trabalhos que você desenvolve? Eu, particularmente, Maurício, quando a gente fala do programa Alavancar, a gente tem sim alguns pilares. E para você entender esses pilares, você tem que entender o que é o programa Alavancar, caso você não conheça. E como o programa Alavancar é esse programa que traz técnica, profissionalismo, a gente precisava de alguns pilares que pudessem nos ajudar a sustentar tudo isso. Nesse caso, esses pilares não foram pessoas, ou não foram movimentos musicais, não foi um filme, não foi nada disso. A gente utilizou o quê? Uma grande deficiência que existia no mercado. Então, antes do programa Alavancar ser lançado, a gente entendeu quais são as principais deficiências que nós, com o programa Alavancar, vamos suprir, né? A gente vai tentar tirar essas deficiências de lado e impor um produto que atenda a tudo isso. E a gente teve alguns pilares. E o primeiro deles, qual foi? Prática. Então, o nosso grande pilar, e o primeiro de todos eles, foi prática.
como a gente tira a burocracia e traz a prática. Como é que a gente tira a teoria, muita bibliografia e traz a efetividade. E o programa Alavancar conseguiu fazer isso. A gente desenrolou, a gente desembaraçou toda a parte burocrática da consultoria, tiramos de lado e trouxemos prática. Esse foi o nosso principal pilar sustentador. E essa prática acabou trazendo junto com ela outros pilares também, como um conjunto de materiais prontos para fazer o trabalho e um acompanhamento profissional àqueles participantes que estão no programa. Olha só que interessante, da mesma forma que um país, que é a Jamaica, tem 3 sustentadores mercadológicos para poder fazer com que toda a dinâmica das suas vendas, da sua atração, de todo o seu comércio nacional e internacional acontecer, o programa Alavancar tem uma cultura e acaba tendo uma técnica muito parecida. No nosso caso, prática, materiais e tutoria. Olha só que interessante. E a gente sustenta praticamente todas as nossas campanhas publicitárias no Brasil e no mundo inteiro em 3 pilares: prática, materiais prontos, tutoria especializada. E isso acaba, por mais que pareça simples, mas acaba fazendo sentido para uma gama de milhares de profissionais pelo mundo que não tinham acesso a isso. Quando eles iam buscar uma formação em consultoria e gestão, eles acabavam se deparando com burocracia, teoria e aquela coisa enfadonha que não sai do lugar, sabe? Você só estuda, mas não consegue ter de fato, vai acabar esse curso, e amanhã, o que eu devo fazer? E o programa Alavancar, ele trouxe o oposto. Ele já nos primeiros momentos de programa, quando a pessoa começa, o participante começa a fazer o programa, começa a visualizar os conteúdos, ele já sai dali sabendo, eu sei o que eu tenho que fazer. Agora eu vou esperar as ferramentas certas chegarem na minha mão para executar. Então a gente mudou esse cenário. E dessa forma eu compartilho com todos vocês mais uma experiência que inclusive inspirou o programa Alavancar. Quando eu voltei da Jamaica em 2018, a gente já tinha o programa Alavancar bem desenvolvido, até porque ele foi desenvolvido ao longo de quase 20 anos. Mas a gente naquele momento estava construindo justamente essas bases. Quais vão ser nossos alvos? Quais vão ser os pilares de sustentação? E quando saí desse lugar, quando eu saí da Jamaica e tive esse insight da mercadologia sustentada, eu bati o martelo. Eu preciso ter 3 pilares, como a Jamaica também tem. Então a Jamaica ela acaba tendo uma influência muito grande nas decisões do que é o programa Alavancar hoje no Brasil e em quase 50 países. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tenham assimilado essas técnicas e talvez convertido isso para insights do dia a dia de cada um de vocês e que isso faça diferença na nossa vida profissional. Eu sou Maurício Queco, conto com vocês, participem, se inscrevam, ativem a sineta e sigam a gente. Tchau, tchau!